Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de Geografia, para vocês aí no quarto ano. Lembrando de algumas informações importantes, é que a gente está fazendo aqui a síntese de todo o conteúdo, tá bom? E nesse contexto a gente vai estar falando sobre as páginas 290 até a página 309. A síntese geral de todo o conteúdo. Só lembrando que o conteúdo falando aí sobre o relevo e os rios na paisagem dos municípios. Meus amados, vejam bem, quando se fala em relevo, tá, se fala de formas em que se apresenta a superfície do planeta, tá bom? Então veja bem, neste capítulo estudamos o relevo e os municípios. Vimos que relevo é este conjunto de formas da superfície terrestre e também vimos que as formas de relevo diferenciam as paisagens dos municípios. São moldadas e transformadas por ações da natureza e também por ações do ser humano. Nós vimos que o ser humano ele atua sobre as paisagens. Tá? O ser humano pode, por exemplo, construir uma ponte sobre um rio. Tá? O ser humano pode cortar a floresta, derrubar a floresta e construir casas, tá bom? Pode abrir estradas no meio da mata densa. Então, dessa forma, ele vai moldando a paisagem. Às vezes, pode perfurar um túnel num morro, varando o morro de um lado para outro. Então, é uma interferência no ambiente. Tá? O ser humano, inclusive, pode, por exemplo, retirar por completo o morro de um lugar, tá bom? Destruindo totalmente, quebrando e abrindo uma estrada por cima. Então, assim, tudo isso é interferência, modifica a paisagem. Mas também essas mudanças podem ser feitas de forma natural. Por exemplo, antes tinha um morro no lugar e a água dos rios foi batendo sobre as suas rochas, foi quebrando, e com o tempo as partículas das rochas se transformou em areia e foi levada pelas águas dos rios para outros locais. Isso é uma transformação natural. Ou, por exemplo, um terremoto, tá? Pode vir a derrubar uma floresta num lugar e abrir uma grande clareira e dessa forma causou uma interferência. Mas também um deslizamento de terra, por exemplo, desce montanha abaixo e soterra tudo pela frente, quer dizer, causou grandes transformações na paisagem. E dessa forma, o próprio rio pode ser desviado pela ação dos próprios animais, tá? Por exemplo, castores costumam fazer isso, eles interrompem a passada da água do rio, tá? Fazendo pequenas represas, e isso faz com que muitas vezes o rio mude de curso. Tá? Então nós vemos que o ser humano, assim como os animais, pode causar grandes mudanças, mas geralmente as mudanças são causadas em maior intensidade pelo ser humano, como por exemplo quando constrói uma represa sobre o rio, né? Às vezes inunda grandes áreas que antes não eram inundadas, muda às vezes até o curso do rio, e aí a gente vê isso aqui, mudanças causadas pelos seres humanos. Nós vamos ver também que, nós vimos nesse conteúdo, que os rios têm um papel importante na vida das pessoas e apresentam características variadas de acordo com o relevo, né, e seu volume de água. Por exemplo, o rio ao nascer, numa nascente simples, tá, ele logicamente com a água, né, ele vai procurar, a água dessas nascentes vai se acumulando naquele local e daqui a pouco vira uma quantidade considerável. O que vai acontecer? Ela vai procurar partes do solo que são mais baixas. E nesse percurso ela vai levando partículas do solo. E aí ela vai fazendo o seu trajeto de sempre. Tá? Ela vai levando o solo, cavando o solo ali, formando o seu curso d'água. E aí ela vai fazendo esse percurso, procurando locais mais baixos, e escorrendo, descendo relevo abaixo. Veja bem, quando acontecem essas mudanças aqui, numa área de relevo mais elevado, como no caso nos planaltos, a água às vezes na queda, na descida, ela encontra penhascos e ganha grandes velocidades, formando até muitas vezes cachoeiras. Ou às vezes ela pode encontrar terrenos com desníveis, tá? Com pequenas elevações, altos e baixos. E aí esses declives permitem que o rio forme o que nós chamamos de corredeiras, que são águas bravias que vai chocando sobre as rochas, tá? E ganhando grande velocidade e descendo muito bravamente, levando tudo que topa pela frente. Então o rio forma uma corredeira. Veja bem, então o rio vai fazendo isso, ele vai descendo o relevo abaixo e formando o seu curso. Nós vimos também que as águas dos rios favorecem a irrigação, geralmente fornecem energia, transporte de pessoas e mercadorias. Veja bem, geralmente os rios, quando eles são em áreas mais baixas do relevo, por exemplo, às vezes ele vem
se forma em áreas de planal mais elevada, vai ganhando grande velocidade ao descer para as partes mais baixas do relevo, tá bom? Por exemplo, um terreno de planície, que é mais plano. E aí ele chega num lugar como uma planície mais baixa, tá? E ele diminui um pouco a sua velocidade, começa seguindo um terreno quase que plano, e aí vai perdendo velocidade. Até chegar no vale, que é a parte mais baixa do relevo, ele forma um rio, tá? Muitas vezes, e esse rio, por ter águas mais calmas, pode servir para transporte, tá? E aí, às vezes, as pessoas, como não tem outra forma de chegar a um determinado local, elas vão pelo rio. Podem cortar árvores de tronco largo e esculpir na madeira uma balsa, por exemplo, uma canoa, e quando muito podem fazer barcos e jangadas, às vezes até pequenas lanchas mesmo podem ser compradas, para que esse rio forneça transporte de pessoas e de mercadoria de um lado a outro, por exemplo, do rio, ou de uma margem para outra, por exemplo. E aí torna-se um canal de transporte. Mas também ele pode gerar energia elétrica. O ser humano, como eu disse, pode construir o que nós chamamos de uma represa. Ele constrói uma barreira, uma barreira artificial com concreto armado, tá bom? Para que a água do rio se acumule. Ela bate naquela barreira e vai se acumulando. E aí vai inundando grandes áreas, tá bom? E se acumulando naquela região. Depois, no topo dessa barreira de concreto, eles abrem o que nós chamamos de uma comporta. Na queda d'água, quando a água cai lá de cima e embaixo, ela bate sobre turbinas, hélices de turbinas de equipamentos, e nos geradores são transformados em eletricidade, por exemplo. Tá? Boa parte da energia do Brasil é desse tipo, energia hidrelétrica, tá bom? Construída nessas chamadas barreiras ou represas, tá bom? Veja bem, ele ainda pode servir para irrigação, e nesse propósito aí, muitas vezes o rio, no seu trajeto normal, natural, ele encontra áreas de plantações, e as pessoas usam suas águas para irrigar a plantação, para aguar a plantação, tá bom? Veja bem, queridos, as partes de um rio. O rio, geralmente, no local onde ele nasce, tá bom? Ele encontra, por exemplo, numa área de planalto, por exemplo, o rio faz o seguinte, ele nasce numa área de planalto, então ele encontra um local no planalto onde o solo é mais fino em relação ao lençol freático e que está sofrendo grande pressão. Ou seja, essa pressão no interior da terra, sobre os lençóis freáticos, empurra as partículas do solo para cima. E aí, se é uma camada fina do lençol freático sobre o solo, uma camada fina de areia sobre ele, a pressão vai fazer com que a água suba até a superfície. É como se ela bombeasse a água para cima. E aí, nesses locais, vão minar água. São os chamados olhos d'água. E aí formam as nascentes. A nascente vai se acumular ali e ela vai procurar áreas mais baixas, tá? Conforme ela vai procurando áreas mais baixas para escorrer, ela vai formando esses cursos d'água que nós chamamos de leito, tá bom? É aqui a segunda parte. Então ela nasce com o nome de cabeceira ou nascente, tá bom? E às vezes até o nome popular de olho d'água. E depois ela vai formando o leito, que é o caminho por onde a água vai descendo e escorrendo, tá bom? Veja bem, conforme ela vai chegando mais na parte mais baixa do relevo, tá? Porque no leito geralmente ela ganha grande velocidade. Por quê? Porque ela vem descendo terrenos altos ainda. Então ela muitas vezes forma rios de corredeiras, tá? Então ela chega na parte mais baixa do relevo, ela vai formar aí uma foz, um local onde ela vai encontrar um rio maior, tá bom? No caso, esse local onde ela encontra um rio maior, ou às vezes até mesmo outro braço d'água mais largo, mais importante. Então o que acontece? É uma área de terreno mais plano. Então nesse local aí ela encontra outras áreas, fica mais profundo, mas em compensação não é um rio mais tão bravo, entendeu? Por quê? Porque ele está numa área de terreno plano, já mais baixo do que o leito. Outra coisa interessante, do lado e do outro de um curso d'água, seja ele aqui no leito ou na foz, ou até mesmo no rio afluente, formam-se as margens. O que é a margem? É um lado direito e o lado esquerdo de um rio, tá? Por exemplo, o rio passa, de um lado tem uma mata ciliar e do outro tem a outra, né? A outra mata ciliar, a direita e a esquerda. Então o que acontece? Nesse caso aí, essa mata ciliar nada mais é do que aquela floresta que nasce na margem do rio, tá? Na beira do rio. A margem nada mais é do que a beira do rio. Então o que acontece? Ela fica ali, aquela mata que nasce perto ao curso d'água é chamada mata ciliar, tá bom? Aí veja bem, a foz, que é justamente esse local onde esses braços d'água encontram com um rio, tá? Um rio que a gente chama de rio principal, né?
é chamado de afluente também. Por quê? Porque esse rio principal é onde recebe todo esse volume de água que vem das nascentes, das várias nascentes, tá? E dos vários braços d'água. Por isso ela ganha um grande volume de água. E segue assim até encontrar-se com o mar ou até mesmo com um rio bem maior. Tá? Há casos também de rios aqui, que são rios importantes, que chegam a formar outro rio maior, desembocar num rio maior. Como por exemplo o Rio Negro e o Rio Solimões, que desemboca no Rio Amazonas, por exemplo. Então, são exemplos de afluentes. E, no caso, o Rio Amazonas, que vai encontrar suas águas com o mar, tá bom? Veja bem, meus amados, olha, tudo isso aqui mostra justamente as partes que formam o rio, tá? É importante você saber que em tudo isso, né, pode haver o que nós chamamos de assoreamento, ou seja, a retirada da mata ciliar que deixa o curso d'água desprotegido pela ação dos elementos naturais como vento e chuva. Partículas do solo podem ser levadas para dentro desse curso de água e soterrá-lo, enterrá-lo. E aí nós dizemos que isso aí aconteceu, né, e formou o que nós chamamos de um assoreamento. O que é assoreamento? É a trazida de partículas do solo para dentro dos cursos d'água e enterrando esses cursos d'água. Então o rio pode morrer, uma nascente pode morrer, se houver um assoreamento, ou seja, for retirada a mata ciliar e a areia dos entornos das laterais ser derrubada dentro do rio pela ação dos ventos e das chuvas. Então acontece um assoreamento. Meus amados, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula. Boa sorte no teste. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de Geografia, para vocês aí em quarto ano. Lembrando de algumas informações importantes, é que a gente está fazendo aqui a síntese de todo o conteúdo, tá bom? E nesse contexto a gente vai estar falando sobre as páginas 290 até a página 309. A síntese geral de todo o conteúdo. Só lembrando que o conteúdo falando aí sobre o relevo e os rios na paisagem dos municípios. Meus amados, vejam bem, quando se fala em relevo, tá, se fala de formas em que se apresenta a superfície do planeta, tá bom? Então veja bem, neste capítulo estudamos o relevo e os municípios. Vimos que relevo é este conjunto de formas da superfície terrestre e também vimos que as formas de relevo diferenciam as paisagens dos municípios. São moldadas e transformadas por ações da natureza e também por ação do ser humano. Nós vimos que o ser humano ele atua sobre as paisagens. Tá? O ser humano pode, por exemplo, construir uma ponte sobre um rio. Tá? O ser humano pode cortar a floresta, derrubar a floresta e construir casas. Tá bom? Pode abrir estradas no meio da mata densa. Então, dessa forma, ele vai moldando a paisagem. Às vezes pode perfurar um túnel num morro, varando o morro de um lado para outro. Então é uma interferência no ambiente. Tá? O ser humano, inclusive, pode, por exemplo, retirar por completo o morro de um lugar, tá bom? Destruindo totalmente, quebrando e abrindo uma estrada por cima. Então, assim, tudo isso é interferência, modifica a paisagem. Mas também essas mudanças podem ser feitas de forma natural. Por exemplo, antes tinha um morro no lugar e a água dos rios foi batendo sobre suas rochas, foi quebrando, e com o tempo as partículas das rochas se transformou em areia e foi levada pelas águas dos rios para outros locais. Isso é uma transformação natural. Ou, por exemplo, um terremoto, tá? Pode vir a derrubar uma floresta num lugar e abrir uma grande clareira e dessa forma causou uma interferência. Mas também um deslizamento de terra, por exemplo, desce montanha abaixo e soterra tudo pela frente, quer dizer, causou grandes transformações na paisagem. E dessa forma, o próprio rio pode ser desviado pela ação dos próprios animais, tá? Por exemplo, castores costumam fazer isso, eles interrompem a passada da água do rio, tá? Fazendo pequenas represas, e isso faz com que muitas vezes o rio mude de curso, tá? Então nós vemos que o ser humano, assim como os animais, pode causar grandes mudanças, mas geralmente as mudanças são causadas em maior intensidade pelo ser humano, como por exemplo quando constrói uma represa sobre o rio, né? Às vezes inunda grandes áreas que antes não eram inundadas, muda às vezes até o curso do rio, e aí a gente vê isso aqui, mudanças causadas pelos seres humanos. Nós vamos ver também que, nós vimos nesse conteúdo, que os rios têm um papel importante na vida das pessoas e apresentam características variadas de acordo com o relevo, né, e seu volume de água. Por exemplo, o rio ao nascer, numa nascente simples, tá,
Ele, logicamente, com a água, né, ele vai procurar, a água dessas nascentes vai se acumulando naquele local e daqui a pouco vira uma quantidade considerável. O que vai acontecer? Ela vai procurar partes do solo que são mais baixas e nesse percurso ela vai levando partículas do solo. E aí ela vai fazendo o seu trajeto de sempre. Tá? Ela vai levando o solo, cavando o solo ali, formando o seu curso d'água. E aí ela vai fazendo esse percurso, procurando locais mais baixos e escorrendo, descendo relevo abaixo. Veja bem, quando acontecem essas mudanças aqui, numa área de relevo mais elevado, como no caso nos planaltos, a água às vezes na queda, na descida, ela encontra penhascos e ganha grandes velocidades, formando até muitas vezes cachoeiras. Ou às vezes ela pode encontrar terrenos com desníveis, tá? Com pequenas elevações, altos e baixos. E aí esses declives permitem que o rio forme o que nós chamamos de corredeiras, que são águas bravias que vai chocando sobre as rochas, tá? E ganhando grande velocidade e descendo muito bravamente, levando tudo que topa pela frente. Então o rio forma uma corredeira. Veja bem, então o rio vai fazendo isso, ele vai descendo relevo abaixo e formando o seu curso. Nós vimos também que as águas dos rios favorecem a irrigação, geralmente, fornecem energia, transporte de pessoas e mercadorias. Veja bem, geralmente os rios, quando eles são em áreas mais baixas do relevo, por exemplo, às vezes ele vem se forma em áreas de planalto mais elevado, vai ganhando grande velocidade ao descer para as partes mais baixas do relevo, tá bom? Por exemplo, um terreno de planície, que é mais plano, e aí ele chega num lugar como uma planície mais baixa, tá? Ele diminui um pouco a sua velocidade, começa a seguir um terreno quase que plano, e aí vai perdendo velocidade. Até chegar no vale, que é a parte mais baixa do relevo, ele forma um rio, tá? Muitas vezes, e esse rio, por ter águas mais calmas, pode servir para transporte. Tá? E aí, às vezes, as pessoas, como não tem outra forma de chegar a um determinado local, elas vão pelo rio. Podem cortar árvores de tronco largo e esculpir na madeira uma balsa, por exemplo, uma canoa, e quando muito podem fazer barcos e jangadas, às vezes até pequenas lanchas mesmo podem ser compradas, para que esse rio forneça transporte de pessoas e de mercadoria de um lado a outro, por exemplo, do rio, ou de uma margem para outra, por exemplo. E aí torna-se um canal de transporte. Mas também ele pode gerar energia elétrica. O ser humano, como eu disse, pode construir o que nós chamamos de uma represa. Ele constrói uma barreira, uma barreira artificial com concreto armado, tá bom? Para que a água do rio se acumule. Ela bate naquela barreira e vai se acumulando. E aí vai inundando grandes áreas, tá bom? E se acumulando naquela região. Depois, no topo dessa barreira de concreto, eles abrem o que nós chamamos de uma comporta. Na queda d'água, quando a água cai lá de cima e embaixo, ela bate sobre turbinas, hélices de turbinas de equipamentos, e nos geradores são transformados em eletricidade, por exemplo. Tá? Boa parte da energia do Brasil é desse tipo, energia hidrelétrica, tá bom? Construída nessas chamadas barreiras ou represas, tá bom? Veja bem, ele ainda pode servir para irrigação, e nesse propósito aí, muitas vezes o rio, no seu trajeto normal, natural, ele encontra áreas de plantações, e as pessoas usam suas águas para irrigar a plantação, para aguar a plantação, tá bom? Veja bem, queridos, as partes de um rio. O rio, geralmente, no local onde ele nasce, tá bom? Ele encontra, por exemplo, numa área de planalto, por exemplo, o rio faz o seguinte, ele nasce numa área de planalto, então ele encontra um local no planalto onde o solo é mais fino em relação ao lençol freático e que está sofrendo grande pressão. Ou seja, essa pressão no interior da terra, sobre os lençóis freáticos, empurra as partículas do solo para cima. E aí, se é uma camada fina do lençol freático sobre o solo, uma camada fina de areia sobre ele, a pressão vai fazer com que a água suba até a superfície. É como se ela bombeasse a água para cima. E aí nesses locais vão minar água, são os chamados olhos d'água. E aí formam as nascentes. A nascente vai se acumular ali e ela vai procurar áreas mais baixas, tá? Conforme ela vai procurando áreas mais baixas para escorrer, ela vai formando esses cursos d'água que nós chamamos de leito, tá bom? É aqui a segunda parte. Então ela nasce com o nome de cabeceira ou nascente, tá bom? E às vezes até o nome popular de olho d'água. E depois ela vai formando o leito, que é o caminho por onde a água vai descendo e escorrendo, tá bom?
Veja bem, conforme ela vai chegando mais na parte mais baixa do relevo, tá? Porque no leito geralmente ela ganha grande velocidade. Por quê? Porque ela vem descendo terrenos altos ainda. Então ela muitas vezes forma rios de corredeiras, tá? Então ela chega na parte mais baixa do relevo, ela vai formar aí uma foz, um local onde ela vai encontrar um rio maior, tá bom? No caso, esse local onde ela encontra um rio maior, ou às vezes até mesmo outro braço d'água mais largo, mais importante. Então o que acontece? É uma área de terreno mais plano. Então nesse local aí ela encontra outras áreas, fica mais profundo, mas em compensação não é um rio mais tão bravo, entendeu? Por quê? Porque ele está numa área de terreno plano, já mais baixo do que o leito. Outra coisa interessante, do lado e do outro de um curso d'água, seja ele aqui no leito ou na foz, ou até mesmo no rio afluente, formam-se as margens. O que é a margem? É um lado direito e o lado esquerdo de um rio, tá? Por exemplo, o rio passa, de um lado tem uma mata ciliar e do outro tem a outra, né? A outra mata ciliar, a direita e a esquerda. Então o que acontece? Nesse caso aí, essa mata ciliar nada mais é do que aquela floresta que nasce na margem do rio, tá? Na beira do rio. A margem nada mais é do que a beira do rio. Então o que acontece? Ela fica ali, aquela mata que nasce perto ao curso d'água é chamada mata ciliar, tá bom? Aí veja bem, a foz, que é justamente esse local onde esses braços d'água encontram com um rio, tá? Um rio que a gente chama de rio principal, né? É chamado de afluente também. Por quê? Porque esse rio principal é onde recebe todo esse volume de água que vem das nascentes, das várias nascentes, tá? E dos vários braços d'água. Por isso ela ganha um grande volume de água. E segue assim até encontrar-se com o mar ou até mesmo com um rio bem maior, tá? Há casos também de rios aqui, que são rios importantes, que chegam a formar outro rio maior, desembocar num rio maior. Como por exemplo o Rio Negro e o Rio Solimões, que desemboca no Rio Amazonas, por exemplo. Então, são exemplos de afluentes. E, no caso, o Rio Amazonas, que vai encontrar suas águas com o mar, tá bom? Veja bem, meus amados, olha, tudo isso aqui mostra justamente as partes que formam o rio, tá? É importante você saber que, em tudo isso, né, pode haver o que nós chamamos de assoreamento, ou seja, a retirada da mata ciliar, que deixa o curso d'água desprotegido pela ação dos elementos naturais, como vento e chuva. Partículas do solo podem ser levadas para dentro desse curso de água e soterrá-lo, enterrá-lo. E aí nós dizemos que isso aí aconteceu, né? E formou o que nós chamamos de um assoreamento. O que é assoreamento? É a trazida de partículas do solo para dentro dos cursos d'água e enterrando esses cursos d'água. Então o rio pode morrer, uma nascente pode morrer, se houver um assoreamento, ou seja, for retirada a mata ciliar e a areia dos entornos das laterais ser derrubada dentro do rio pela ação dos ventos e das chuvas. Então acontece um assoreamento. Meus amados, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula. Boa sorte no teste.